Imagine acordar numa segunda-feira e ver o início de uma construção. Você sai para trabalhar, volta no fim de semana seguinte e o prédio já tem 57 andares. Parece impossível, né? Mas aconteceu, na China. Estamos falando do Mini Sky City, um arranha-céu de quase 200 metros de altura que foi erguido em apenas 19 dias. Não estou exagerando, 19 dias, do chão ao topo. E o mais impressionante disso tudo não é só a velocidade. É como eles fizeram isso sem comprometer a segurança, a qualidade estrutural ou a funcionalidade do edifício. Quando analisamos esse projeto de perto, percebemos que não se trata de truque, nem de propaganda. É engenharia de ponta aplicada de forma quase industrial. E isso levanta uma questão perturbadora. Se é possível construir assim, por que o resto do mundo ainda constrói tão devagar? O Mini Sky City fica na cidade de Changsha, província de Hunan, no centro-sul da China. A construção começou oficialmente em março de 2015, mas o planejamento vinha de anos antes, e aqui já começa algo interessante. A obra em si pode ter durado 19 dias, mas o projeto levou meses de preparação meticulosa. Cada detalhe foi calculado, cada módulo foi testado, cada etapa foi cronometrada ao segundo. A empresa por trás do projeto é a Broad Sustainable Building, ou BSB, uma construtora chinesa especializada em construção modular pré-fabricada. Eles não são novatos nisso. Já tinham levantado outros edifícios em tempo recorde, incluindo um prédio de 30 andares em apenas 15 dias, alguns anos antes. Mas o Mini Sky City seria o maior teste até então. Um salto ambicioso que colocaria a reputação da empresa e da própria tecnologia de construção modular à prova. A proposta era clara: provar que é possível construir edifícios altos, seguros e sustentáveis em uma fração do tempo que a construção tradicional leva. E de quebra, reduzir desperdício, poluição e custos. O edifício tem 57 andares, 200 apartamentos residenciais, escritórios e até espaços comerciais. Tudo isso montado em menos de 3 semanas. Mas a pergunta que não quer calar é: como diabos eles fizeram isso? A resposta está na construção modular pré-fabricada. E aqui preciso explicar direitinho, porque muita gente confunde isso com construção pré-moldada comum. São coisas diferentes. Em vez de construir tudo no local, tijolo por tijolo, concreto por concreto, a BSB fabricou a maior parte da estrutura em fábricas. Paredes, pisos, instalações elétricas, hidráulicas, janelas, isolamento térmico, tudo saiu pronto de fábrica em módulos gigantes de aço. Cada módulo já vinha com acabamento interno quase completo. Estamos falando de peças que pesam toneladas, mas que se encaixam com precisão milimétrica. Depois, esses blocos eram transportados até o canteiro de obras e montados como peças de Lego industrial. Só que um Lego, onde cada peça pesa várias toneladas e precisa ser posicionada com gruas gigantescas. O que pouca gente percebe é que essa abordagem muda tudo. Não é só questão de velocidade, é controle de qualidade. Quando você fabrica peças em ambiente controlado, com máquinas de precisão, você elimina boa parte dos erros humanos que acontecem em canteiros tradicionais. Menos desperdício de material, menos retrabalho, menos risco de falhas estruturais, menos acidentes de trabalho. Pense bem, num canteiro de obras tradicional, você tem centenas de variáveis incontroláveis. Chuva que atrasa a concretagem, calor excessivo que compromete a cura do concreto, vento que impede o uso de gruas, trabalhadores cansados que cometem erros, material que chega atrasado ou com defeito. Numa fábrica, tudo isso é minimizado. O ambiente é controlado, as máquinas são precisas, os processos são padronizados. No caso do Mini Sky City, as equipes trabalhavam 24 horas por dia, em turnos alternados.
Enquanto uma equipe instalava módulos em um andar, outra já preparava o próximo nível. A operação era quase uma linha de montagem vertical. Gruas gigantes operavam sem parar, içando módulos pré-fabricados e posicionando-os com precisão. Cada andar levava, em média, menos de 8 horas para ser montado completamente. E tem mais. O edifício foi projetado para ser antissísmico, resistindo a terremotos de até magnitude 9 na escala Richter. Isso é absolutamente impressionante. Para você ter noção, magnitude 9 é coisa de terremoto devastador, tipo o que atingiu o Japão em 2011. Pouquíssimos edifícios no mundo são projetados para esse nível de resistência. E isso foi possível porque a estrutura de aço tem flexibilidade. Ao contrário do concreto armado tradicional, que é rígido e pode rachar sob pressão, o aço dobra, absorve energia e volta à posição original. A estrutura modular permite isso porque cada módulo funciona como uma célula independente, mas conectada ao todo. Se um módulo sofre pressão, ele distribui a carga para os módulos adjacentes. É um sistema resiliente por design, e isso é engenharia de alto nível, não é gambiarra. Agora vamos aos dados concretos, porque eles importam. O Mini Sky City tem 202 metros de altura. Foram utilizadas cerca de 2.736 toneladas de aço na estrutura principal. A fundação levou apenas alguns dias para ser concluída, bem menos que os meses habituais de uma obra convencional desse porte. Isso só foi possível porque a fundação foi projetada especificamente para receber módulos pré-fabricados, com pontos de ancoragem precisos. Durante a construção, cerca de 200 trabalhadores estavam envolvidos no canteiro. Compare isso com os milhares de operários que normalmente trabalham em arranha-céus tradicionais. Um prédio de 50 andares construído de forma convencional pode empregar 2.000, 3.000 pessoas ao longo de 2 ou 3 anos. Aqui foram 200 pessoas em 19 dias. A diferença é brutal. A BSB afirma que o edifício consome 83% menos energia que construções convencionais e produz 80% menos resíduos durante a obra. Claro, esses números vêm da própria empresa, então é bom ter cautela. Mas mesmo que haja um certo exagero, a lógica faz sentido. Menos transporte de materiais, menos desperdício no canteiro, menos tempo de máquinas pesadas operando, menos consumo de combustível. Outro detalhe curioso: o prédio foi projetado para ter filtragem de ar interna, algo raro em edifícios residenciais. A ideia era combater a poluição atmosférica de Changsha, que na época era significativa. Cada apartamento recebe ar filtrado, reduzindo partículas nocivas como PM2.5. Isso não tem nada a ver com a velocidade de construção, mas mostra que o projeto tinha ambições além da simples rapidez. Mas nem tudo são flores. Quando o projeto foi divulgado, muita gente questionou a segurança. Afinal, como confiar em algo construído tão rápido? A desconfiança é compreensível. Estamos acostumados a associar tempo de construção com qualidade. Se algo é feito rápido demais, pensamos que foi mal feito. Mas aqui a lógica é inversa. A rapidez vem justamente do planejamento obsessivo e da precisão industrial. As autoridades chinesas de construção civil inspecionaram o edifício várias vezes durante e após a obra. Não houve relatos públicos de grandes falhas estruturais. Mas a transparência na China nem sempre é total. Então é difícil saber tudo o que aconteceu nos bastidores. Isso é uma limitação real quando tentamos avaliar projetos chineses de fora do país. Outro ponto é o custo. A BSB nunca revelou exatamente quanto gastou no Mini Sky City. Construção modular pode ser mais barata em escala, mas o investimento inicial em fábricas, maquinário e logística é pesado. Nem toda construtora tem capital para isso.
Você precisa construir ou adaptar fábricas inteiras, comprar equipamentos de precisão, treinar equipes especializadas. É um investimento de longo prazo, que só se paga se você conseguir escala. E aí entra um ponto que acho fascinante. A construção modular só faz sentido econômico se você repetir o processo. Se você vai construir um prédio único, personalizado, talvez não compense. Mas se você vai construir 10, 20, 50 prédios parecidos, a economia de escala é gigantesca. É por isso que a China adotou esse método. Eles têm demanda suficiente para justificar o investimento. E tem a questão cultural. Na minha visão, o que mais impressiona não é a tecnologia em si, é a mentalidade. A China tem uma abordagem extremamente pragmática para grandes obras. Planejamento detalhado, execução agressiva, pouca burocracia comparada a outros países. Isso acelera tudo, mas também gera riscos quando não há fiscalização rigorosa. É uma faca de dois gumes. No Brasil, por exemplo, um projeto desses enfrentaria anos de aprovações, licenças ambientais, consultas públicas, revisões de projeto. Não estou dizendo que isso é ruim. Essas etapas existem por boas razões, mas também atrasam muito. Na China, quando o governo decide que algo vai ser feito, acontece. Rápido, às vezes rápido demais. Desde então, a construção modular ganhou força em várias partes do mundo, não só na China. Europa, Estados Unidos, Austrália, todos estão testando métodos parecidos. O motivo é simples: há uma crise global de moradia. Cidades crescem rápido demais e a construção tradicional não consegue acompanhar. Se conseguirmos construir prédios seguros em semanas, em vez de anos, isso pode mudar completamente o mercado imobiliário. Em Londres, por exemplo, já existem prédios residenciais construídos com módulos pré-fabricados. Em Nova York também. São projetos menores que o Mini Sky City, mas seguem o mesmo princípio. E os resultados têm sido positivos. Menos tempo de obra, menos incômodo para vizinhos, menos poluição sonora e de ar, custos mais previsíveis. Mas também levanta questões trabalhistas. Se uma obra que normalmente emprega 1.000 pessoas passa a empregar 200, o que acontece com os outros 800 trabalhadores? A automação na construção civil é inevitável, mas precisa vir acompanhada de políticas de requalificação profissional. Não adianta aumentar a eficiência se isso gerar desemprego em massa. E aqui entra um dilema real. A construção civil é um dos maiores empregadores do mundo, especialmente de mão de obra menos qualificada. Se automatizarmos demais, corremos o risco de criar desemprego estrutural. Por outro lado, se não evoluirmos, continuaremos construindo devagar, caro e sujo, desperdiçando recursos num planeta que não aguenta mais desperdício. Na minha análise, a solução não é evitar a tecnologia, é usá-la com responsabilidade social. Treinar trabalhadores para operarem fábricas de módulos, para montarem estruturas complexas, para fiscalizarem qualidade. A construção modular não elimina empregos, muda o tipo de emprego. E isso exige planejamento educacional e políticas públicas inteligentes. Outro aspecto interessante é a sustentabilidade. A BSB afirma que seus prédios são muito mais sustentáveis que os convencionais. E a lógica nisso, menos desperdício de material, significa menos extração de recursos naturais. Menos tempo de obra significa menos emissões de máquinas pesadas. Estruturas de aço são recicláveis, ao contrário do concreto. E edifícios bem isolados consomem menos energia para a climatização. Mas tem um porém. A produção de aço é extremamente intensiva em energia e emissões de carbono. Então, embora a construção em si seja mais limpa, a fabricação dos módulos pode ter pegada ambiental alta. A conta completa depende de como o aço é produzido, se usa energia renovável ou carvão, se recicla sucata ou usa minério virgem.
O Mini Sky City também nos força a repensar o que significa qualidade na construção. Normalmente, associamos qualidade com artesanato, com atenção aos detalhes, com tempo dedicado. Um prédio construído em anos parece mais confiável que um construído em dias. Mas será que isso é verdade? Ou é só preconceito contra métodos industriais? A verdade é que a construção tradicional está cheia de problemas, atrasos crônicos, estouro de orçamento, acidentes de trabalho, desperdício absurdo de material, falhas estruturais por erro humano. A construção modular elimina muitos desses problemas justamente por ser industrial, padronizada, controlada. Claro, ela traz novos desafios. Logística complexa, necessidade de planejamento perfeito, pouca flexibilidade para mudanças de última hora. Mas são desafios que podem ser gerenciados com tecnologia e organização. E, na minha visão, são desafios menores que os problemas crônicos da construção tradicional. O Mini Sky City não é perfeito. Não é a solução definitiva para todos os problemas da construção civil, mas é uma prova de conceito poderosa. Mostra que, quando combinamos planejamento meticuloso, tecnologia de ponta e execução disciplinada, é possível fazer coisas que parecem impossíveis. A grande questão agora é: outros países vão adotar esse modelo? Ou vamos continuar construindo do jeito lento, caro e desperdiçador de sempre? Porque, veja bem, não é falta de tecnologia. A tecnologia existe. Não é falta de conhecimento. O conhecimento está disponível. É falta de vontade política, de investimento, de coragem para mudar. E aqui vale uma reflexão. Muitas vezes resistimos à mudança não porque ela é ruim, mas porque nos tira da zona de conforto. A indústria da construção civil é conservadora por natureza. Funciona do mesmo jeito há décadas. Mudar significa desafiar interesses estabelecidos, treinar pessoas, repensar processos inteiros. Mas quando olhamos para projetos como o Mini Sky City, fica claro que o futuro da construção civil não está em fazer as coisas do mesmo jeito, só que um pouco melhor. Está em repensar completamente como construímos. Está em adotar métodos industriais precisos, eficientes. Está em usar tecnologia para resolver problemas antigos de formas novas. E se a China já está fazendo isso em escala, construindo arranha-céus em semanas, talvez seja a hora do resto do mundo começar a prestar atenção. Não para copiar cegamente, mas para aprender, adaptar e evoluir. Porque a crise de moradia é global. As mudanças climáticas exigem construção mais sustentável e a tecnologia está aí, esperando para ser usada. O Mini Sky City é mais que um prédio. É um símbolo do que é possível quando pensamos diferente. E talvez seja exatamente disso que o mundo precisa agora, pensar diferente.